Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a nosso primeiro Amargando o Café, uma live semanal que eu vou fazer na sexta-feira, sempre debatendo um tema específico sobre a musculação. E para fazer esse primeiro tema, vou colocar um assunto que muita gente tem dúvida, inclusive coloca bastante aqui na caixinha, que é treinar 3 a 4 vezes na semana já é suficiente, já traz resultado, precisa treinar todo dia ou com essa frequência semanal é possível ter resultado. Essa é uma dúvida muito comum, porque nem todo mundo tem a disponibilidade de treinar os 5 dias das semanas, porque a gente tem rotina de treino, rotina de trabalho, estudo. É muito difícil você ir regradinho todo dia na academia. Tem muita gente que consegue evoluir de 3 a 4 dias e eu vou explicar hoje para vocês como é que você pode adaptar o seu treino para, com essa frequência, conseguir o resultado, tanto de emagrecimento quanto de hipertrofia. Aproveitando que a gente está iniciando agora, comenta aqui embaixo quantos dias na semana você treina. Se você treina de 3 a 4 vezes, se você treina todo dia, como é que você treina? E ao final eu vou colocar aqui também um espaço para vocês mandarem dúvidas sobre treino. O primeiro ponto que eu queria debater com vocês é que sim, dá para você evoluir, dá para você ter um bom resultado treinando de 3 a 4 vezes na semana. Inclusive, boa parte dos meus alunos treinam nessa frequência e conseguem resultado. E por quê? A frequência ela é só um dos fatores essenciais na organização de um treino. Se você tiver o treino bem ajustado, com o volume e o estímulo certo, você consegue evoluir mesmo sem precisar treinar todos os dias. É isso que eu vou explicar para vocês. Inclusive, você consegue evoluir treinando em menos de 1 hora. A maioria das pessoas acredita que você precisa passar ali 1h30, 2 horas treinando. E na verdade não. Você com 35 minutos, 40 minutos ali por sessão, consegue ter um bom resultado. Isso que eu vou explicar para vocês hoje. Primeiro ponto. Quando você tem uma frequência de 3 a 4 dias, você precisa ser muito certeiro no que você vai fazer. E por quê? São 3 dias? É muito difícil você, por exemplo, treinar um dia de perna, um dia de dorsal, um dia de ombros e querer repetir isso na semana. Porque você não tem essa disponibilidade. Quando você tem 6 dias, por exemplo, você consegue dividir melhor para repetir os estímulos. Num treino de 4 dias, por exemplo, você não consegue isso. Então você precisa regrar desde o início. No dia, por exemplo, de superiores, vai fazer dorsal e ombro. No segundo dia de superiores, vai fazer também dorsal e ombro. Você não pode sair muito de uma linha. Você tem que definir desde o início quais são as musculaturas principais que eu preciso desenvolver ali e em quais dias eu vou fazer isso. Não adianta, por exemplo, você querer treinar dorsal num dia, querer treinar dorsal no outro, e aí não treinar mais e esquecer, por exemplo, o seu treino de pernas. Já que você tem poucos dias, fica muito difícil você dar o estímulo necessário se você não organizar. Então, primeiro ponto. Senta na cadeira, olha quais são os seus dias. É segunda, quarta e sexta? Então, segunda você vai fazer um tipo de estímulo, quarta outro tipo, sexta outro tipo. O importante é que você deixe isso tudo bem mapeado. Beleza. Você já definiu que são 3 a 4 dias que você vai conseguir treinar nesse período. O que é que você vai fazer agora? Definir o tipo de divisão. Uma divisão com menos dias, por exemplo, 3, eu gosto de fazer um conceito chamado que é full body, dividir e treinar todos os músculos no mesmo dia. Por quê? Se você tem 3 dias e você treina na metodologia full body, você consegue treinar dorsal 3 dias, ombro 3 dias, peito 3 dias, quando é em relação a homens, e perna 3 dias. Nisso, você consegue dar o estímulo necessário para chegar no seu resultado que você está buscando. Quem não consegue treinar numa divisão dessa, pode também fazer uma divisão superior-inferior, que a gente consegue também misturar. Você pode jogar um dia de superior, um dia de inferior, naquele terceiro ou quarto dia ali, repetir ou até jogar também um full body. Isso é importante porque você vai criar uma divisão ali e vai conseguir seguir ela. O mais importante é, com uma disponibilidade teoricamente baixa, você precisa deixar isso tudo bem organizado. O que é que eu gosto de fazer aqui na consultoria? Eu gosto de deixar e pedir para as pessoas treinarem no mínimo ali 4 vezes, porque a gente consegue fazer um ABCD fazendo superior e inferior, fazendo foco em costas ou foco em ombro,
foco em posterior ou foco em quadríceps, você consegue manipular essas divisões de uma forma que você consiga dar o estímulo e repetir ele 2 vezes na semana. Por quê? Que é um ponto importante. Para as pessoas que são naturais, pessoas normais do dia a dia, é interessante que a gente estimule mais de uma vez um músculo por semana. Por quê? A gente não consegue, em um único dia de treino, dar todo aquele estímulo necessário para trabalhar dorsais, por exemplo. Porém, quando a gente divide em 2 dias, a gente consegue performar bem na sessão, performar bem na sessão seguinte, e isso faz com que a gente consiga ali um resultado, seja de hipertrofia ou seja de emagrecimento. Então, se você é uma pessoa que não faz uso de hormônios, uma pessoa comum do dia a dia, tente fazer essa divisão para estimular 2 vezes por semana a mesma musculatura. Isso é muito, muito importante. Outro ponto aqui, que também vale muito a pena, principalmente quando vocês têm pouco tempo de treino, só tomar um café, é a intensidade desse treino. E por intensidade eu preciso que vocês entendam um conceito aqui muito importante. Intensidade não é cansaço. As pessoas acham que um treino intenso é aquele treino que você sai suado, acabado ou algo do gênero. E não é. Isso é cansaço e cansaço não traz resultado. Muito importante aqui. O que é intensidade, o que é que traz resultado, o que é que realmente faz com que você emagreça ou ganhe massa. Intensidade do treino sendo progressiva. Isso é o quê? Vai fazer um treino difícil, na próxima semana você vai subir o nível, fazer um treino mais difícil ainda, e conforme ele vai ficando mais difícil e mais forte, você consegue evoluir. Isso é intensidade. Intensidade é quantidade de carga que você faz. É literalmente colocar mais peso nos exercícios, com uma boa técnica, com um movimento perfeitinho. E como é que a gente faz isso? Não adianta você querer subir muito o peso descansando 1 minuto, 30 segundos, ou às vezes até não descansando entre séries. Para fazer isso, você vai precisar descansar mais. Eu recomendo, eu utilizo com o pessoal 2 minutos a 2 minutos e meio em séries de força. E por quê? O nosso corpo ele precisa de 5 minutos para recuperar 100% da força disponível ali para fazer força no exercício. Sendo que é humanamente impossível a gente descansar 5 minutos entre séries e fazer um treino em menos de 1h30. Então, para não passar o dia na academia, porque a gente não é atleta, nós diminuímos esse tempo de descanso para 2 minutos e meio. 90 segundos, 2 minutos. É o tempo ideal ali para você descansar bem de uma série para outra, conseguir manter a técnica, que é muito importante, e conseguir utilizar uma carga interessante. E aí aqui vale até um hack para vocês. Quando vocês estiverem uma semana que for buscando aumentar mais peso, se tiver uma semana com disposição, dormiu bem, se alimentou bem, aumenta mais em 30 segundos ali aquele tempo de descanso, você vai conseguir levantar mais carga. O importante é, não descanse em 30 segundos, 1 minuto ou sem descanso. Aumentem o tempo de descanso. E aí você pode perguntar, beleza, como é que eu vou aumentar o tempo de descanso tendo 40 minutos, 50 minutos para treinar no dia? É aí que está. A organização do treino e a disponibilidade dele é muito importante. Por exemplo, você vai fazer um exercício na polia, tente no seu treino fazer todos os exercícios na polia em sequência. Por exemplo, se faz uma remada na polia para dorsal, você já pode fazer um de bíceps ali na polia. Se for trabalhar fundias superiores, você já pode fazer tríceps na polia, aquele pulling de cima para baixo normal. Terminou ele. Pode fazer um teste também na polia, uma elevação lateral na polia. O importante é você manipular bem os exercícios. Vai fazer um exercício com halter, uma elevação lateral, por exemplo, tem um desenvolvimento junto? Faz depois. Tem uma rosca direta junto? Faz também com halter. Tem remada? Aproveita os halteres. O importante é você otimizar ali aquele tempo da sessão. Porque imagina se você pega uma polia, depois pega uma máquina, depois volta para a polia, aí depois vai fazer com halter. Quando você vê, você gastou 20 minutos ali da sua sessão em 2 ou 3 exercícios, porque a maioria do tempo você ficou tendo que esperar vagar ali aquela máquina. Então, a organização é muito importante para que você otimize a sessão. Com uma sessão otimizada, a gente consegue dar o volume necessário para o treino, e esse volume dentro de um contexto de pouca disponibilidade de dias que traz resultado. Então, a organização, quando você tem poucos dias disponíveis, é extremamente importante e a gente organiza assim. Primeiro, dentro da disponibilidade
que a gente tem para treinar. Segundo, dentro do estímulo que a gente quer desenvolver ali. E terceiro, na otimização de como fazer essa sessão ficar bem estruturada. Porque aí a gente consegue dar o volume certo, com o volume certo e com a dieta e o descanso bem estruturado, a gente consegue chegar, ou seja, ao emagrecimento ou um ganho de massa, ou questões de desempenho ou saúde também. É até interessante, hoje em dia está bem alto, que é esse lance de utilizar o treino como uma forma de você ter mais performance em estudo, em trabalho ou qualquer outra atividade do dia a dia. E sim, isso é verdade. Quando você tem uma certa capacidade física, quando você tem também uma disciplina de treino, você consegue performar melhor, você consegue concentrar melhor nas suas tarefas do dia a dia. E num contexto onde cada vez mais a gente tem menos concentração e menos energia, é muito importante vocês terem atividade física regrada e em dia para poder ter uma vida melhor. Então, tudo isso junto traz essa sensação de bem-estar e evolução, que é muito importante. Se alguém tiver uma pergunta, por favor, comenta aí embaixo. Eu tomo meu café. O pessoal também pergunta bastante sobre divisão de treino. Se é melhor, por exemplo, começar com um treino de perna, um treino de peito ou um treino de dorsal na semana. E bom, a verdade é que isso vai depender do que você está precisando melhorar. Como é que eu gosto de dividir dentro desses 3 a 4 dias? Os primeiros exercícios vão ser aqueles em que você quer melhorar e você mais precisa melhorar. Se a dorsal, por exemplo, é um músculo que você quer desenvolver, você começa treinando dorsal. Se perna é um grupamento que você quer melhorar, você começa o treino com perna. Se ombros são musculaturas que você quer melhorar, você começa por ombros. O importante no início da sessão, é quando você tem mais energia, é quando você consegue performar melhor no treino. Então faz muito mais sentido os estímulos desse início serem das musculaturas que você quer desenvolver. O que eu gosto de fazer, por exemplo, em um dia de ombros? Eu começo com elevação lateral, que é um músculo que a gente pode até jogar mais volume, em forma de aquecimento. Depois, um movimento de desenvolvimento, que é o multiarticular ali, padrão e mais utilizado para ombros. Depois, variações de elevação lateral na polia, que complementam esse trabalho com halteres. E por fim, a gente finaliza com elevação frontal ou até novamente com elevação lateral. Isso traz um volume de treino melhor para essa musculatura e chega o resultado. Finalizando aqui meu café. Outro ponto muito importante dentro dessa disponibilidade é a progressão. E por quê? Acho que vocês já viram muita gente que vai treinar e está sempre estagnada na mesma carga. Isso porque acontece? Porque a pessoa tem uma certa dificuldade de concentrar em fazer o treino ou só faz o treino por fazer. É muito bom que ela faça por fazer. É melhor do que ela estar em casa sem fazer nada. Porém, aqui vai um desafio que fica até para vocês. Sempre que vocês forem treinar, tenta colocar ali mais 10%, 5% a 10% de carga. Tenta colocar 1 quilozinho a mais, porque isso é o que somado traz mais resultado. Você precisa sempre estar tentando aumentar o volume. Seja uma repetição a mais, seja meio quilo a mais, seja uma série a mais, um exercício a mais. O importante é nunca ficar sempre na mesma coisa. Sempre tenta colocar um pouquinho mais de volume. Todo exercício na sessão tem que ser de força quando só tem 40 minutos? Não. Na verdade, o interessante é que o exercício de força em si, ele seja ali no início, depois de um aquecimento. Porém, mesmo nesse tempo de 40 minutos, a gente consegue colocar estímulos que não necessariamente sejam de força. Por exemplo, estímulos onde você busque mais alongar, estímulos onde você procure mais uma resistência, algo mais coordenado. Trabalho de coordenação motora também podem ser utilizados. Uma sessão de força, ela não precisa necessariamente ser com aqueles descansos longos e movimentos onde você coloca muito peso. A gente pode utilizar as outras valências físicas como o alongamento, porque isso
é o que, dentro de um contexto geral e dentro da sua progressão ao longo do tempo, vai trazer resultado. Então, nem todo exercício da sessão precisa ser de força pura para 40 minutos, porém, é interessante que a gente faça esses movimentos de força e de preferência ali no início. Espero que tenha ficado bem respondido. Lembrando, coloquem perguntas aqui na caixinha que eu irei responder. Outro ponto aqui muito interessante. O pessoal fala que quando você tem uma divisão, por exemplo, com poucos dias, você deve focar em movimentos livres e multiarticulares, como por exemplo, supino, agachamento, remadas, levantamentos de terras. Isso é verdade, porém a gente não pode sair extrapolando dizendo que tem que ser todos os exercícios assim. E por quê? Dentro da disponibilidade de tempo e de dias baixa, a gente precisa jogar o máximo de volume possível ao longo do tempo. Como é que a gente consegue isso? Com movimentos mais estáveis e movimentos mais fáceis ou simples, que são as máquinas. Então, você precisa sim fazer exercícios livres, mas você precisa utilizar máquinas, bastante máquina, para que você consiga desenvolver força e hipertrofia, e isso vai trazer mais resultado. Então, utilizem sim movimentos multiarticulares e livres, mas façam os isolados, façam as máquinas, é isso que traz um resultado mais completo quando a gente tem uma pouca disponibilidade. Exercício de alongamento ajuda quem não tem mobilidade? Sim, ajuda a destravar a mobilidade, porém não vale a pena e também não é interessante você encher de alongamento e de mobilidade antes do treino se a disponibilidade de tempo ou de dias é baixa. É muito mais interessante a gente fazer esse tipo de trabalho dentro do exercício, porque isso vai otimizar o tempo da sessão e vai fazer com que a gente evolua mais rápido. Tomando água aqui. Então é isso, pessoal. O intuito dessa nossa live, desse nosso encontro, é ser bem direto ao ponto, trazendo um assunto, retirando as dúvidas, fazendo com que vocês consigam evoluir mais rápido. Toda sexta-feira, às 10, às 11h07, vamos entrar aqui ao vivo, sempre debatendo um tema específico sobre a musculação. Espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima.